Olá, turma, bom dia! Estamos aqui para a nossa última aula do conteúdo de Geografia. Nosso último conteúdo do primeiro bimestre, ok? E hoje nós vamos falar sobre crescimento urbano e a nossa organização territorial. Vamos lá? Aqui, vocês conseguem perceber na imagem que antigamente boa parte, da nossa organização territorial era campo e parte era cidade. Com o passar dos tempos, foi se assemelhando, aqui. Metade ficou campo, metade ficou cidade. E com o evoluir dos tempos, podemos observar aqui que a cidade, ela cresceu muito, Ela tomou uma maior proporção e o campo, ficou aqui bem pequenininho nessa divisão territorial. Então, o crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas do Brasil fez, ao longo do tempo, contribuíram para essa separação, para essa organização territorial no nosso país, Ficou dividido aí em grandes centros urbanos e o campo, a zona rural em menor quantidade. Então, de acordo com essa imagem aqui, a gente pode perceber e pode analisar onde será que tem mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de comércio, mais oportunidades de educação. Seria aqui no campo ou na cidade? E aí, o que vocês acham? Hierarquia urbana, A hierarquia urbana é essa inter-relação aí entre cidades. Vamos aqui perceber esse sistema aqui. Relações entre cidades em uma rede urbana. Aqui nós temos dois esquemas. O esquema clássico e o esquema atual. O esquema clássico era aquele esquema que funcionava antes, Nós temos a metrópole nacional, a metrópole regional e o centro regional, a cidade local e a vila, Então, funcionava dessa forma aqui. A metrópole nacional fazia uma relação com a metrópole regional, a metrópole regional mantinha a relação com o centro regional tinha essa relação com a cidade local e a cidade local mantinha uma relação com a vila. Era assim que funcionava antes desse crescimento territorial. Hoje, no esquema atual, nós temos aqui a metrópole nacional e a metrópole nacional, ela mantém relação com a metrópole regional, que mantém uma relação com o centro regional, mas olha só, o centro regional, ele também mantém uma relação com a metrópole nacional agora. E, sendo desse jeito, o meu centro regional, ele mantém aqui uma relação com a cidade local, que também mantém relação com a metrópole nacional, que também mantém uma relação com a metrópole regional e que mantém uma relação com a vila. Ou seja, hoje em dia, todas essas metrópoles e cidades, elas mantêm uma inter-relação, elas estão interligadas. Para uma funcionar, ela tem que ter acesso à outra. E antes não era assim, dependia apenas de uma metrópole, não temos, porque eu tenho que ir lá para aquela outra cidade. Não, hoje em dia, as metrópoles, as cidades, elas se interrelacionam. Aqui nós temos no livro o exemplo do Paraná, da cidade do Paraná, onde tem Londrina, onde tem a cidade de Rolândia, onde tem a cidade de Curitiba, que se interrelacionam uma com as outras, sejam com comércio, sejam com educação, seja na área da educação, seja na área da alimentação, elas vão se interrelacionando, uma vão fornecendo serviços para outros. E é isso que acontece hoje em dia. Esse movimento de inter-relação entre as cidades é chamado... meu Deus, toquei várias vezes. É chamado de... Calma aí. Hierarquia urbana.
movimento de inter-relação é chamado hierarquia urbana. Agora nós vamos para a nossa atividade de geografia. Gente, o conteúdo foi bem fácil, não é verdade? Então vamos lá, geografia. Vamos pintar de verde a nossa atividade de casa? Pintem aí de verde e vamos lá. O que é hierarquia urbana? A gente acabou aqui de estudar, né? A hierarquia urbana é essa inter-relação aí entre as cidades. Mas vocês vão poder acompanhar melhor aí nas páginas que eu enviei. Número 2. Existe relação entre a cidade que você mora e as cidades vizinhas? Ou seja, a sua cidade ela fornece algo para outra? Ela fornece educação para outra cidade? Ela fornece emprego para outra cidade? Ela fornece mão de obra para outra cidade? Ela fornece matéria-prima para outra cidade? Então, vocês vão me dizer aí qual é a nossa cidade? Nossa cidade é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, ela tem essa inter-relação com outras cidades? E aí, o que vocês me dizem? Vocês vão pintar sim ou não. Número 3. Em qual continente está localizado o Brasil? E aí, qual é o nosso continente aí? Vamos ver lá no mapa em que continente está inserido o Brasil? Número 4. O que são linhas imaginárias? Isso aí a gente estudou na aula passada. Número 2. Defina corretamente o movimento de rotação e o movimento de translação. Esse conteúdo aqui a gente estudou quando a gente estava lá na escola, mas é bem fácil, né? Qual é o movimento aí de rotação? É quando a Terra gira em torno de si mesma. E o movimento de translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Número 6. Quais são os oceanos do nosso planeta? Vamos lá, hein? Vamos responder com atenção e lembrando de usar letra maiúscula, porque é nome próprio, e fazer a separação desses oceanos usando o sinal de pontuação, vírgula. Número 7. Diferencie as representações da Terra. Globo terrestre, planisfério. Vocês vão dizer aí o que é globo terrestre e o que é planisfério. Número 8, bem fácil. O Brasil possui quantos estados e um distrito federal? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Está fácil, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, leiam as páginas do livro. E se ainda assim tiverem dúvidas, mande a sua dúvida por áudio no WhatsApp, tá bom? Beijinho, até mais!